Eu quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia no Salmo 77. Nós vamos começar a conversar um pouquinho a partir desse salmo, e eu tenho em mente alguns salmos que no saltério é chamado salmos de lamentação. Geralmente, os filhos de Asaf é quem trabalham esses salmos aqui, sobretudo nesse segundo livro de Salmos, aí depois do Salmo 73. E eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto de tribulação, ou seja, no contexto de tribulação, como agir. No contexto de tribulação, como agir. Esse Salmo 77, nós vamos lê-lo todo, os 20 versículos, então a gente já vai perceber aí vai nos dar uma dica. Ele tem uma divisão que eu gostaria que você pudesse perceber aí qual é essa divisão, mais ou menos, da metade, tá bom? Eu só falo isso para estimular, né, a curiosidade na hora que você estiver lendo o texto, para estar observando algumas coisas. No contexto de tribulação, queridos, como agir? Vamos ler o texto e aí a gente continua a conversar sobre isso, tá bom? Elevo minha alma, elevo minha voz a Deus. A Deus levanto minha voz para que Ele me ouça. Busco o Senhor no dia da minha angústia. À noite, minha mão fica estendida e não se cansa. Minha alma se recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e meu espírito desfalece. Mantens meus olhos atentos. Estou tão perturbado que não consigo falar. Penso sobre os dias passados, os anos dos tempos que se foram. À noite, lembro-me do meu cântico. Consulto o coração e meu espírito indaga. O Senhor rejeita para sempre, não será mais favorável? Seu amor cessou para sempre? Acabou-se sua promessa para todas as gerações? Deus esqueceu-se de ser compassivo? Na sua ira encerrou suas ternas misericórdias? Então eu digo, este é o motivo da minha angústia. A mão direita do Altíssimo mudou. Recordarei os feitos do Senhor, sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Também meditarei em todas as tuas obras e ponderarei teus feitos poderosos. Ó Deus, teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas, tens feito notória tua força entre os povos. Com teu braço remiste teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens derramaram chuva, houve trovões dos céus. Teus raios também atravessaram de um lado para o outro. O som do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos clarearam o mundo, a terra se abalou e tremeu. Teu caminho passou pelo mar e tuas veredas pelas grandes águas. E teu rastro não foi encontrado. Pelas mãos de Moisés e Arão guiaste teu povo como um rebanho. Quando nós começamos a compartilhar sobre essa riqueza que é a palavra de Deus, nós temos muitos assuntos. Fé, relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo, relacionamento com o outro, igreja, santificação, maturidade cristã.
sofrimento, angústia, tribulação. Então, eu quero focar minha atenção hoje na questão de tribulação, nesse contexto de tribulação, para que a gente possa estar tendo os nossos dias, quem sabe, um pouquinho aliviados. Porque, sem dúvida nenhuma, cada um de nós passa pouco mais, pouco menos, com mais intensidade, com menos intensidade, com mais tempo ou menos tempo, passamos momentos de dificuldade, né? Às vezes, sem percebermos um motivo explícito. Então, esse assunto, dentro do contexto bíblico, ele é muito, muito oportuno da gente trabalhar. Principalmente no livro de Salmos, porque os salmistas, homens de Deus, homens como nós, homens no sentido genérico, tá bom? Como nós, falhos como nós, sujeitos a tempestades e trovoadas, receberam de Deus direcionamento acerca de como se conduzir no dia a dia da vida deles. E o dia a dia dos salmistas não foi muito diferente dos nossos. Guardando as devidas proporções de tempo, guardando as devidas proporções culturais, os problemas da época, de cada época, são peculiares, não são iguais, eles são diferentes de país para país, de época para época, de sistema de governo para sistema de governo, mas Deus usa esses homens para encaminhar soluções, encaminhar dicas importantes aí. E esses salmos de lamento, eles nos ajudam a entender bem sobre isso. Então, é o Salmo 77, é o Salmo 79, é o Salmo 80, Salmo 83, Salmo 85. Nós vamos ver alguns textos desses salmos aí, algumas dicas, tá bom? Acerca de como agir nesse contexto. Mesmo que nós não nos lembremos sempre disso que nós vamos conversar, mas a minha confiança é que o Espírito Santo há de nos fazer lembrar no tempo certo, no devido tempo, aquilo que precisamos lembrar. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós estamos tanto mais próximos de Deus, e quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais nós vamos estar sujeitos à ação, entre aspas, lembradora, não é? A palavra não existe, eu acho, é um neologismo aí. O Espírito Santo nos lembrando de algumas coisas, e que essas dicas possam ser, nós possamos lembrar dessas dicas aí. Então, quando nós olhamos aqui esse Salmo 77, para começar, a gente já começa a entender que em tempo de tribulação, né, nos tempos que vivemos, tempo de tribulação é normal, absolutamente normal, porque tem dias que parecem noite. Eu já falei essa expressão algumas vezes. A expressão foi dita por um amigo, que, aliás, eu fiz um contato com ele hoje. E, grata surpresa, ele me respondeu. Nós trabalhávamos juntos na década de 80, no início da década de 80, não, na metade da década de 80. 84, mais ou menos, 83, 84. E como eu sempre tenho mencionado essa frase aí do Helder Bocaletti, tem dia que parece noite, aí eu fiz um contato com ele, ele me respondeu, eu disse para ele, olha, rapaz, eu sempre lembro em você, principalmente daquela frase que você usava, e é verdade, tem dias que parecem noites, são dias difíceis, e isso é absolutamente normal. Então, essa dica, ela é importante para nós. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente acha que o que está acontecendo conosco, ou algumas situações que nós estamos vivendo, é algo
sem compreensão, nós ficamos perplexos, às vezes, diante de algumas coisas que nos acontecem. Nós não entendemos, às vezes, por que está acontecendo determinadas coisas, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo a tristeza que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo esse incômodo de coração que eu estou sentindo. Às vezes eu consigo detectar o motivo pelo qual eu estou assim, eu estou contando até uma experiência pessoal aí. Às vezes não, às vezes as coisas acontecem assim de maneira que a gente não consegue localizar. Mas, quando nós olhamos esse Salmo 77, dentre outros, a gente vai ver daqui a pouco, que foi a experiência de Jeremias também, ali em Lamentações 3, aqui, por exemplo, nos primeiros, eu não sei se você percebeu, que nos primeiros 10 versículos, ele vem com uma mente e um coração carregado de problemas, carregado de incompreensões, não é? Ele fala de gemido, ele fala de espírito desfalecido ali no versículo 3, ele fala de perturbação no versículo 4, ele fala que à noite ele se lembra do canto, do cântico, ele consulta o coração e o espírito indaga, Senhor, rejeita para sempre e não será mais favorável? Ele faz alguns questionamentos ali nos últimos versículos, até o versículo 10. Será que o seu amor cessou para sempre? Ou seja, parece que o salmista ele não via saída. Era um tempo realmente de desesperança para o salmista. Aquele dia ou aqueles dias eram dias de escuridão para o salmista. Eram dias que pareciam noite para o salmista. Dá para entender bem o salmista quando ele sentiu isso, porque ele era um homem como eu, um homem como você, no sentido genérico. Eu sempre menciono isso para excluir as minhas irmãs, incluir as minhas irmãs. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões, assim como Elias era, como Tiago fala, capítulo 5. Isso serve para mim. Então, essa é a primeira dica, que é absolutamente normal nós vivermos dias parecendo noite. Dias intermináveis, às vezes a gente não vê a hora que o dia termina, porque a gente sabe que no dia seguinte provavelmente vai nascer diferente, nós vamos nos sentir diferentes, nós vamos nos sentir melhor. Aquela ideia mostrada até por Jeremias mesmo, de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, a gente vive, experimenta nessa nossa vida de relacionamento com Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Lamentações, ali no capítulo 3, você vai perceber a mesma coisa. O capítulo 3 é um lamento do profeta chorão. Jeremias é chamado assim, o profeta chorão. Também 40 anos profetizando para aquele povo de dura cerviz, 40 anos profetizando e sendo rejeitado, sendo hostilizado o tempo todo pelo seu próprio povo, entregando uma mensagem que o povo não aceitava, entregando uma mensagem de Deus, por ordem de Deus, que o povo não reconhecia como sendo mensagem de Deus. Guardando as devidas proporções, nós vivemos muito isso nos dias de hoje. Quantas vezes a gente expõe a palavra de Deus e as pessoas não conseguem entender a aplicação dessa palavra de Deus para a sua própria vida. Mas Jeremias, ele
começa o capítulo 3 assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Olhem só como Jeremias começa o capítulo 3. Lamento. É o lamento do profeta. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Parece que ele vivia em dias que pareciam noite, o tempo todo. Ele me atacou repetidamente com a mão o dia todo. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. E ele vai assim até o versículo 20. 20 versículos olhando a vida dessa perspectiva. Ora, se o homem de Deus, os filhos de Asaf, usados, inspirados pelo Espírito Santo, tinham essa experiência de viver em dias que parecia noite, o que eu vou esperar também como crente em Cristo Jesus? Que todos os dias vão ser dias completamente abertos? Será que todos os dias vão ser dias de céu de brigadeiro? Não. O que nós não podemos é ser ingênuos o suficiente para saber ou para entender que nos dias teremos aí muitas aflições. Então, a primeira dica, eu só vou pedir para alguém desligar o áudio, tá bom? Tem áudio ligado aí? Isso, obrigado, querido. Então, essa é uma primeira dica, para que a gente possa encarar a vida com mais normalidade, sem muita perplexidade, sem muito aquela comoção de não estar entendendo o que está acontecendo no momento. Não, absolutamente normal. Isaías viveu isso, tanto é que, segundo Hebreus, cita ali que homens foram cerrados ao meio, e segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio, colocado no toco de uma árvore e cerrado junto com a árvore, segundo a tradição. Tá? Nós não vemos isso biblicamente, mas segundo a tradição aconteceu isso. Tanto Isaías quanto Jeremias profetizaram 40 anos. 40 anos profetizando. É como se tivessem começado a profetizar em 1981, e estivessem profetizando até agora, e o povo, desculpa a expressão, pau neles, não é? Dando de cima neles, hostilizando, colocando preso, rejeitando a mensagem. Então, a primeira dica é essa. É normal, tem dias que parece noite mesmo. Mas em tempo de tribulação, é normal também vislumbres, ou vislumbrar, ou ver o vislumbre de um novo dia, de um raiar de um novo dia. Isso é normal também. Da mesma forma como aconteceu com o salmista no Salmo 77, aconteceu com Isaías também, com Jeremias também. No Salmo 77, se você percebeu já, até o versículo 10, ele é carregado de um espírito bem negativista, vivendo a escuridão mesmo, vivendo os momentos aí de desesperança mesmo e de perplexidade. Só que a partir do versículo 11, ele muda o tom. Ele muda o tom, ele começa a dizer, recordarei os feitos do Senhor. É como se ele tivesse achado o fio da meada. É como se ele tivesse compreendido, permitido cair a ficha e entender que, opa,
Eu vi o raiar de um novo dia. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Também meditarei em todas as tuas obras, ponderarei teus feitos poderosos. Ó Deus, teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então, a gente vai percebendo aí que ele muda o óculos. Ele tira o óculos escuro e coloca o óculos que vê nitidamente o sol raiar. E não necessariamente porque as coisas mudaram. Por isso, aquele cântico que nós estávamos conversando no início do culto, tem muito a ver com tudo isso. Talvez, nesse momento, o salmista estivesse cantando assim: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Olha só como aquele cântico faz sentido no nosso dia a dia, quando nós estamos vivendo uma noite escura. Alguns homens do passado chamavam esses momentos de noite escura da alma. Mas aqui, pela fé, não necessariamente vendo mudada a circunstância, e ele mostra isso, ele não mostra que as circunstâncias mudaram, o que ele deixa muito claro é a sua postura diante das circunstâncias. Aí sim, isso a gente precisa perceber. Isso a gente precisa perceber. É outra dica. Em contexto de tribulação, é normal vislumbrarmos o raiar de um novo dia. Nós vimos isso no Salmo 77, que eu não terminei de ler, mas se você terminando de ler até o versículo 20, você percebe como o salmista, ele começa a olhar para o poder de Deus, ele começa a olhar para a soberania de Deus, ele começa a olhar para o amor de Deus, ele começa a olhar para a sua graça, ele deixa de olhar um pouquinho para as circunstâncias que ele estava vivendo. Tu és maravilhoso e tu fazes maravilhas. Com teu braço remiste teu povo, ó filhos de Jacó e de José. E daí para frente. É a mesma coisa que acontece com Jeremias. Jeremias, ele vai num lamento só até o versículo 20. Quando ele fala, eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas aí, a partir do versículo 21, ele começa dizendo assim, eu ainda tenho lembrança, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Pronto. Essa é a questão. É o virar de página, é o mudar de óculos, é o ver a vida com outro viés. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. E aí, a exemplo do salmista, ele vem dizendo, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Olha a solução aí, a dica e as soluções. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Parece que não é a mesma pessoa, não é? Parece que não é aquela mesma pessoa que falou que ele estava sendo atacado o tempo todo por Deus e que fazia envelhecer o seu corpo e a sua pele e esmagava os seus ossos. Agora, ele muda de tom e começa a dizer aquilo que os seus olhos começam a ver da realidade de Deus. Quando Eliseu
aquele episódio de Eliseu e Geazi, quando Geazi veio dizer para Eliseu que os exércitos da Síria estavam ao redor do monte todo, e aí Eliseu falou assim, Senhor, abra os olhos desse sujeitinho aí. E aí o Senhor fez abrir os olhos de Geazi, e os olhos de Geazi viram que o número dos que estavam com ele era muito maior do que o número dos que estavam contra eles. É os olhos. Então, essa é a outra dica. É normal, ou seja, quando buscamos, é normal quando estamos em comunhão com Deus. Por isso que a comunhão é importante. Por isso que a intimidade com Deus ela precisa ser curtida a cada tempo. Por isso que a sua palavra precisa ser examinada a cada tempo. Porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Fala. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes, como o autor de Hebreus fala no capítulo 4, verso 12. Então, nós vemos aí que, em contexto de tribulação, é normal, aí eu quero acrescentar, é normal quando nós estamos em intimidade com Deus. É mais anormal quando nós estamos distantes, porque quando nós estamos distantes, nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. E aí as coisas ficam difíceis mesmo, não é? Vislumbrarmos o raiar de um novo dia. É normal nós vermos o outro lado da história, vermos o outro viés da vida, vermos a realidade. Isso sim, na realidade, é a realidade que começamos a ver. Essa é a real. Porque tudo o que vemos é ilusório. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, não que elas não existam, mas real mesmo é a provisão que vem de Deus. Isso é real. Isso é absoluto. Tudo mais é relativo. No terceiro momento, em contexto de tribulação, é importante se avaliar o problema que estamos enfrentando. Porque muitas vezes os problemas que estamos enfrentando são decorrentes da nossa própria impiedade, dos nossos próprios pecados. A palavra é falta de sensibilidade. Muitas vezes, nós perdemos a sensibilidade da santidade. Ficamos insensíveis. Não percebemos os erros. Não percebemos onde estamos pisando. No Salmo 79, nós percebemos aí algumas coisas nesse sentido. Eu vou pedir para você abrir ali no Salmo 79, versículo 1 a 10. Salmo 79, quando ele diz ali, ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas, entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves do céu e as carnes dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Somos alvos de desprezo dos nossos vizinhos, objeto de chacota e de zombaria dos que estão ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre, arderá teu ciúme com fogo, derrama teu furor sobre as nações que não te conhecem. E aí ele vai em frente aí, mostrando o quê? Mostrando que muito dessa situação vigente é por conta do seu próprio pecado. Nós conhecemos a história de Israel.
Nós conhecemos a história de Israel, o quanto os seus pecados de afastamento provocaram os desastres em Israel. No versículo 9, ele diz: ó Deus da nossa salvação, ajuda-nos pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados por amor do teu nome. Então, esse texto aqui é um texto bem expressivo nesse contexto em que ele reclama de derramamento de sangue, que ele reclama e suplica pela Jerusalém assolada, aí ele coloca o elemento pecado. Ou seja, ele ganha sensibilidade, o salmista, que é o salmo de Asaf, dos filhos de Asaf. Ó Deus, da nossa salvação, ajuda-nos pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Então, parece que os pecados, eles... Parece não, os pecados nos afastam de Deus. São os nossos pecados que provocam o afastamento do homem de Deus. E provocam o afastamento de Deus dos homens, porque Deus não se coaduna com o pecado. O Salmo 79, ele vai nessa direção. Eu quero evocar novamente Lamentações 3, porque Lamentações 3, do versículo 40 ao versículo 42, naquele mesmo contexto de sofrimento, depois de quero lembrar naquilo que me dá esperança, e a partir do versículo 40, Jeremias diz assim: examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus no céu, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes. Então, esse momento é um momento importante para avaliar. Nós não estamos dizendo assim que todo momento de sofrimento é provocado pelo pecado. Nem sempre. Jesus não tinha pecado e viveu o sofrimento. Mas, tanto o salmista quanto Jeremias alertam-nos quanto a isso. Examinemos os nossos corações, os nossos caminhos. Vamos prová-los e voltar para o Senhor. Vamos provar os nossos caminhos, ou seja, vamos ver se os nossos caminhos, eles estão em consonância com aquilo que Deus espera de nós. Provar os nossos corações. Muitas vezes nós dependemos muito e confiamos muito no nosso coração. E Jeremias mesmo, ele já nos ensina, no capítulo 17, que o nosso coração é enganoso demais da conta. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, ele fala: aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. E o contexto todo de 1 Coríntios 10, se a gente for perceber, aí eu quero abordar rapidamente isso, só para a gente perceber como é apropriado nós fazermos essa avaliação em relação aos problemas que enfrentamos, que é para perceber se nós é quem estamos promovendo essas noites escuras da alma. Porque Deus, ele não coabita com o pecado. Então, no capítulo 10, logo no versículo 10, ele tem esse texto, não é? No versículo 12, não é? Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Ele começa dizendo assim, o capítulo 10, pois, irmãos, não quero que me ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar, ou seja, eles conheciam. Mas versículo 5 ele diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. E aí no versículo 6, Paulo ele diz, olha, essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, que tem a ver mais com o encantamento dos olhos, encantamento do mundo, não é? Nos deixando amoldar pelo mundo, muitas vezes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, é importante que nesses momentos de tribulação, nós também, essa é outra dica, não é? Nós avaliemos os nossos caminhos aí, como nós estamos. E, por fim, uma outra dica, nós vemos ali no Salmo 80, que também é um salmo de lamentação dos filhos de Asaf, ali no Salmo 80, e tem dois versículos que são estribilho de todo, porque é um cântico, tá? Os salmos são cânticos, e todo cântico, pelo menos era assim o cântico hebraico também, tinha estribilhos, ou seja, aquela porção que se repete. E o versículo 3 se repete tanto quanto no versículo 7, quando ele diz assim, ó Deus, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Então, nesse contexto de suprimento, de súplica por livramento das calamidades do salmista, ele inclui esse pedido por restauração. Ó Deus, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. E aí ele vai para a segunda parte, ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás quanto à oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrimas, aquele mesmo chororô, não é? Que também é muito próprio de nós, muitas vezes, né? Tu nos fazes objeto de chacota, tal. Mas no versículo 7 ele diz, ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Então, nós percebemos aí que nesse contexto de restauração, aliás, nesse contexto de tribulação, nós podemos encontrar restauração, sim. O salmista encontrou. Os pedidos do salmista depois, a partir do versículo 14, eles soam diferentes. É um pedido diferente. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende no céu, vem e cuida dessa videira. Ou seja, ele não estava reclamando mais. Ele estava pedindo que Deus cuidasse dele. Ele estava pedindo que Deus o restaurasse. Gente, que dica importante é essa? Acerca de como agir nos momentos de aflição, nos momentos de tribulação, não é? A videira, depois ele continua, a videira que tua mão direita plantou, o ramo que fortaleceste para ti. Vivifica-nos, versículo 18, vivifica-nos e invocaremos teu nome. Senhor Deus dos exércitos, versículo 19, restaura-nos. De novo ali, o mesmo estribilho que também é repetido no versículo 19. Então, depois de algumas situações de chororô e depois de convicção de que Deus podia restaurar, ele termina sempre com esse estribilho, como no versículo 3, versículo 7, versículo 19, o Senhor, ó Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Diante disso, a nossa postura é dupla diante das aflições, os momentos difíceis da nossa vida. Primeira, existe saída. Isso é muito bom. Existe saída da parte de Deus.
Sempre existe saída da parte de Deus. E no segundo momento, no Salmo 85, já fazendo parte da conclusão, no Salmo 85, no versículo 8, ele mostra a outra palavra. A primeira é porque eu disse uma palavra dupla, não é? Nessa conclusão. A primeira é que existe saída da parte de Deus. Porque nenhum pedido para restauração, Deus deixa de nos atender. Quando no versículo 8 do Salmo 85, o texto diz assim, permanecerás, versículo 8, aliás, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque ele promete paz ao seu povo e aos seus santos. Agora, olha a segunda parte desse versículo, que eles jamais voltem à insensatez. Quem sabe a insensatez de ver avaliada a sua vida longe de Deus e saber que precisa estar um pouquinho mais próximo de Deus. Porque sabendo que podemos viver próximo de Deus, viver longe de Deus, não passa de insensatez. E aí no versículo 8 ele diz que eles jamais voltem à insensatez. Então, a segunda palavra dessa dupla, a primeira é que existe saída da parte de Deus, e a segunda é não voltar à insensatez da parte do homem. Essa é a nossa parte. Não voltar à insensatez. Então aí 4 dicas, não é? 4 ações importantes que nós podemos estar usando, não é? Em tempos de aflição, que todos nós temos esse tempo de aflição, de angústia, todos nós vivemos essas situações de escuridade da alma, essas situações de aborrecimento, essas situações desagradáveis, esses tormentos, esses desgostos, muitas vezes, essas decepções, não podemos nos esquecer. É normal termos dias que parecem noite, é normal nós vermos o dia raiar apesar destas noites, é normal e é importante nós avaliarmos o problema que estamos enfrentando e, por fim, sabemos que no Senhor nós encontramos restauração. Tudo isso os salmistas viveram e eles nos ensinam, no século 21, a viver também. E ficamos assim, pedindo que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude a nos lembrar disso tudo quando estamos naqueles sonhos horríveis, né? Que nos são que sonhos mesmo são bons, né? São pesadelos. Muitas vezes nós estamos debaixo do pesadelo e não conseguimos sair dele. Que bom quando alguém nos acorda, não é? Quando estamos tendo um pesadelo. De vez em quando ele tem alguns pesadelos, eu logo percebo que ela está tendo um pesadelo pela angústia dela, então eu acordo assim, e é tão bom a gente ser acordado de um pesadelo, que o Senhor nos ajude a acordarmos também daqueles pesadelos que temos durante o dia, naqueles momentos que, mesmo sendo dia, fisicamente falando, nós vivemos aí uma noite, a noite da alma. Vamos orar mais uma vez, agradecendo o nosso Deus por esse tempo, mais esse tempo, não é? De reflexão. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse tempo de reflexão da Tua palavra. Nos ajude, Paizinho, a quando estivermos debaixo desse pesadelo, nós possamos ser acordados pelo Teu Espírito e entendendo
Como a tua palavra traz alento, como a tua palavra traz consolo, e como a tua palavra traz dicas como essas que nós pudemos refletir e perceber esta noite. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.